E aí, pessoal? Se você acha que enriquecer é só uma questão de matemática, você está mais enganado do que eu quando pensei que dava para montar um móvel da IKEA sem chorar. A verdade é que a riqueza não é só planilha, é um alinhamento bizarro de 3 planetas: sua mente, seus hábitos e o seu dinheiro. E quando esses 3 se alinham, meu amigo, você ativa a fórmula quântica da riqueza. A maioria de nós vive no que chamo de desalinhamento astrológico financeiro. A mente quer a liberdade, mas o hábito aperta o botão do iFood todos os dias e o dinheiro, coitado, foge assustado. Hoje eu vou te mostrar como forçar esse alinhamento, com muita risada e nenhuma pseudociência, para que você pare de sabotar a sua própria fortuna. O triângulo do desastre: mente, hábito e o cachorro quente da vingança. Para entender o alinhamento, temos que entender o desalinhamento. Vamos usar a história do cachorro quente da vingança. Você sai do trabalho e esgotado. Sua mente te diz: você precisa de algo que te recompense por este dia horrível. O seu hábito entra em ação. Sim, o carrinho de cachorro-quente. Sim, ele tem ketchup ilimitado. E o seu dinheiro? Ele é roubado no meio do caminho. Esse pequeno ato, repetido todos os dias, é o triângulo do desastre. A mente está buscando uma recompensa imediata. O hábito reforça o caminho mais fácil. E o dinheiro? Coitado, é só o sacrifício. Não é o custo do cachorro-quente que te quebra. É a repetição desse padrão de autossabotagem. É o seu cérebro de macaco gritando por dopamina barata. O 1% descobriu que precisa mudar a recompensa. Eles não treinam o hábito para evitar o cachorro-quente. Eles treinam o hábito para comprar o ativo. A mente deles associa o final do dia de trabalho não com o sabor da salsicha, mas com o prazer de ver o saldo da conta de investimento subir. Eles trocam a recompensa gástrica pela recompensa patrimonial. A história do super-herói e o uniforme falso. O primeiro pilar do alinhamento é a mente. E a maioria vive de uniforme falso. Você sabe o que precisa fazer: investir mais, gastar menos, negociar dívidas. Mas a sua mente tem uma capa de super-herói falsa. Você se sente super poderoso no dia do pagamento, faz uma planilha no Excel que daria inveja ao Elon Musk, mas na semana seguinte a capa rasga e você está de volta aos velhos hábitos. A mente quer o resultado, mas não quer o processo. 1% faz o que chamo de mudar o default mental. Eles definem que a sua identidade não é mais a de pessoa que gasta, mas sim a de proprietário e investidor. Não é sobre o que eles devem fazer, é sobre o que eles são. É como o Batman. Ele não acorda e pensa: será que eu deveria combater o crime hoje? Não, combater o crime é quem ele é. Da mesma forma, o investidor de sucesso não pensa: será que eu deveria investir este mês? Investir é quem ele é o seu default. Se você se identifica como um investidor, o novo uniforme, a compra de um passivo caro não é apenas um erro financeiro, é um erro de identidade. Seu cérebro odeia cometer erros de identidade, então ele te força a agir de acordo com um novo uniforme. É uma forma hilariana de enganar a si mesmo para o sucesso. O alinhamento dos hábitos, o princípio do mínimo viável produtivo. O segundo pilar é o hábito. E aqui, a fórmula quântica adota a simplicidade. Esqueça metas gigantescas de economizar R$10.000 no primeiro mês. Isso é receita para o fracasso e para comer 10 cachorros quentes por frustração. O 1% não se sobrecarrega. Eles usam o princípio do mínimo viável produtivo. Qual é a menor ação financeira que você pode fazer hoje que te move na direção correta? Pode ser automatizar a transferência de R$50 para o investimento. Pode ser checar o extrato de dividendos uma vez por semana. Pode ser cancelar uma única assinatura de streaming. Essa ação é tão pequena que o seu cérebro preguiçoso não consegue criar resistência para ela. É o conceito de microvitórias. A mente adora vitórias. A cada pequena ação que você automatiza, sua mente registra um sucesso. Esses sucessos se acumulam e constroem um vício em produtividade. Você vicia em investir, você vicia em ter o dinheiro trabalhando. Em vez de tentar arrumar sua vida inteira de uma vez, o que é como tentar escalar o Everest em um dia, você foca em vencer o dia. Uma pequena vitória financeira por dia. É o hábito sendo treinado como um cão de caça, recompensado por pequenas tarefas, até que a caça se torne automática. E a caça, neste caso, é a sua liberdade. O dinheiro e a lei da gravidade financeira. O terceiro pilar: o dinheiro obedece a uma lei que a maioria ignora, a lei da gravidade financeira. O dinheiro, por natureza, tende a cair e se espalhar. É a tendência natural dele ser gasto. Se você não der uma estrutura, ele vai cair no buraco do consumo.
Ele vai se misturar com a areia dos gastos desnecessários. O 1% constrói a estrutura de captura. Eles criam um sistema onde o dinheiro, quando entra, é imediatamente forçado a subir e não a cair. Isso é o que a gente falou, o pagamento brutal a si mesmo primeiro. Eles não dependem da força de vontade, porque a força de vontade é a coisa mais fraca que existe no final de um dia estressante. Eles dependem da automação. No dia do pagamento, o dinheiro é automaticamente jogado para os ativos produtivos antes que a mente de macaco tenha tempo de sequestrar o orçamento para comprar a 10ª cafeteira elétrica. A estrutura de captura é o alinhamento final. Ela garante que a mente, mesmo que fale momentaneamente, o que acontece com todos, não destrua o processo, porque os hábitos já estão no piloto automático, forçando o dinheiro para a direção correta. É o triângulo de proteção que garante que, mesmo nos seus piores dias, você ainda está ficando mais rico. O efeito espelho do dinheiro e a teoria da escassez inventada. Quando a mente, o hábito e o dinheiro se alinham, você começa a experimentar o efeito espelho do dinheiro. O que é isso? A maioria das pessoas vive com uma escassez inventada. Elas acham que não tem dinheiro para investir porque o salário é baixo, mas a verdade é que o dinheiro está lá, apenas escondido na forma de gastos inúteis. O cômico é que, se o salário delas dobrasse amanhã, a escassez inventada dobraria junto, porque o hábito do gasto acompanharia a nova renda. O efeito espelho acontece quando você força a mente e o hábito a aceitarem viver com menos, o princípio do mínimo viável produtivo. Você descobre com um misto de raiva e riso que o dinheiro para investir sempre esteve lá, escondido no lanche da tarde, na roupa que você não precisava e na assinatura que você nunca usou. O espelho finalmente reflete a verdade. Você é o maior responsável pelo seu próprio vazamento financeiro. É como encontrar uma nota de R$50 no bolso de uma calça antiga. Só que você encontra essas notas de R$50 todos os meses na forma de despesas que você simplesmente decide eliminar. E o mais engraçado é que a sua felicidade não diminui por causa disso. Você troca a alegria fugaz do consumo pela alegria constante de ver a sua riqueza silenciosa crescendo. Eu tive um mentor que costumava dizer: a felicidade que um novo par de sapatos traz dura um dia. A felicidade que R$200 de dividendo traz dura a vida toda. Ele era o cara mais despojado que eu conhecia e o mais rico. Ele tinha trocado a vaidade da posse pelo conforto da liberdade. A história do cavalo viciado em cenoura. Para manter o alinhamento, o 1% entende que o cérebro precisa ser treinado e não forçado. É a história do cavalo viciado em cenoura. Se você tentar puxar um cavalo teimoso pelo cabresto, ele vai resistir. Mas se você usar uma cenoura, a recompensa, para guiá-lo, ele segue. O cérebro é o cavalo. Você não pode forçá-lo a ser frugal, você precisa guiá-lo. A cenoura, nesse caso, é o reinvestimento do lucro. A cada dividendo que cai na sua conta, a mente de macaco deve ser recompensada imediatamente com a ação de reinvestir aquilo. Ela vê: ah, que legal, eu comprei mais ativos e ganhei mais cenouras. O hábito é reforçado e o dinheiro se multiplica. A maioria usa a cenoura errada, recebe o dividendo e pensa: opa, uma cenoura grátis, vou gastar. Eles matam o cavalo no meio do caminho. O 1% usa a cenoura para fazer o cavalo correr mais rápido, aumentando o fluxo de caixa para comprar mais cenouras. O dinheiro deles não é uma recompensa a ser gasta, é uma semente a ser plantada. Essa é a lógica de multiplicação que a fórmula quântica exige. O princípio do reservatório e a fuga da seca. A fórmula quântica da riqueza transforma a sua vida financeira de um riacho sazonal para um reservatório constante. O 99% vive no riacho. Quando chove, entra o salário, a abundância, mas a água logo escoa pelo consumo. Quando vem a seca, o desemprego, a crise, a conta inesperada, o riacho seca e o desespero se instala. Eles estão sempre à mercê do clima, do chefe e da economia. O 1% constrói um reservatório. Eles forçam o dinheiro a se acumular em ativos produtivos, o lago. O reservatório garante que, mesmo que o riacho seque por 3, 6 ou 12 meses, eles ainda têm uma fonte de água, o fluxo de caixa, para sobreviver e, mais importante, para continuar plantando. O reservatório é a verdadeira paz de espírito. Ele não é sexy, não gera likes, mas é a garantia de que, quando a tempestade vier, você terá a tranquilidade para tomar decisões racionais e não decisões de pânico. O reservatório te dá o luxo de dizer: eu tenho tempo. E no mundo financeiro, ter tempo para esperar uma crise passar é a forma mais potente de riqueza. É o seu sistema de irrigação particular, garantido pela sua disciplina. A piada do GPS financeiro e a teoria da curva curta. A maioria das pessoas está tentando enriquecer usando um GPS quebrado.
O GPS dele está programado para o caminho mais longo e mais bonito. O caminho que passa por todas as lojas, todos os restaurantes caros e todos os pontos de consumo. O 99% segue o GPS que diz: para enriquecer, você deve trabalhar 40 anos, ir para a faculdade mais cara, comprar a casa mais cara e gastar todo o seu tempo livre em lazer caro. É o caminho do status quo, o caminho longo e tortuoso. O 1% descobriu a teoria da curva curta. Eles ignoram o GPS da sociedade e traçam a rota mais direta, mesmo que seja desconfortável. A curva curta envolve adiar grandes compras, morar em um lugar mais simples do que podem pagar e investir agressivamente. É o caminho que parece menos agradável no mapa, mas que chega ao destino, à liberdade, muito mais rápido. O engraçado é que, no final, as duas pessoas chegam ao mesmo destino, mas o 1% chega aos 45 anos tranquilo e o 99% chega aos 65, exausto, sem dinheiro e com a saúde comprometida. Eu me lembro de ter perguntado a um empresário muito rico por que ele andava com o celular de modelo antigo. Ele riu e disse: meu celular não precisa ser novo, meu tempo precisa ser meu. Eu troquei a ostentação de um celular que perde valor a cada mês pela paz de não ter que responder a ele quando não quero. Meu celular é velho, mas meu tempo é novo. Essa é a essência da curva curta. Trocar o status efêmero pela soberania do tempo. A sedução da dívida e o hábito do não silencioso. Outro ponto onde o alinhamento quântico se torna crucial é na sedução da dívida. A dívida de consumo é como uma dançarina de cabaré. Ela é atraente, promete prazer imediato, mas depois rouba sua carteira e te deixa na sarjeta. A maioria se rende à sedução porque o cérebro busca a gratificação instantânea. O 1% desenvolve o hábito do não silencioso. Eles não precisam fazer um drama público para evitar o gasto. O não é silencioso e automático. Eles olham para o objeto de consumo e a mente de proprietário entra em ação perguntando: eu vou financiar este objeto ou ele vai financiar a mim? Se a resposta for eu vou financiar este objeto, o não é acionado antes que o desejo chegue ao cartão de crédito. Essa recusa silenciosa é o que constrói a disciplina. Ela transforma o hábito de eu quero agora para eu posso comprar depois se o meu ativo pagar por isso. É a transição de viciado em consumo para viciado em multiplicação de capital. Você precisa treinar seu cérebro para sentir mais prazer em ver um depósito de dividendos do que ver um objeto novo. Essa é a verdadeira alquimia da fórmula quântica. É a troca de valor. O triunfo da simplicidade e a paz do estoicismo financeiro. A verdadeira vitória da fórmula quântica é o triunfo da simplicidade. A sua vida financeira não precisa ser um caos. A riqueza vem do tédio e da repetição. O 1% são estoicos financeiros. Eles se recusam a deixar que as emoções ou o frenesi do mercado afetem suas decisões. Eles agem com base em princípios, não em manchetes de jornal. Eles vivem a ironia de ter o dinheiro mais sofisticado do mundo, gerado por ativos complexos, mas a rotina financeira mais simples: investir, esperar, reinvestir. Sua missão agora, que você entende o alinhamento da mente, dos hábitos e do dinheiro, é buscar o tédio. Busque a rotina, busque a previsibilidade. E comece a rir de todas as tentações que a sociedade vai jogar na sua direção, porque você sabe que elas são apenas distrações que o 99% usa para perder o jogo. A sua liberdade está a apenas alguns nãos silenciosos de distância. A degustação do dinheiro e a troca de vícios. Para consolidar a fórmula quântica, precisamos abordar o vício. O 99% tem um vício de gastos que é reforçado pelo ambiente. É como tentar fazer dieta morando numa padaria. O cheiro do gasto está sempre te seduzindo. O 1% faz o que eu chamo de degustação do dinheiro. Em vez de gastar à toa, eles se dão o luxo de experimentar o dinheiro de uma nova maneira. O dinheiro que gera mais dinheiro. Eu tive um cliente que estava viciado em colecionar gadgets. Ele comprava a versão nova de tudo assim que era lançada. O vício dele era gastar R$1.000 por mês em tecnologia. Eu o desafiei a fazer uma troca de vício. Eu disse: ao invés de comprar o gadget, compre o equivalente a R$1.000 em ativos que pagam dividendos. Não olhe para o preço da ação. Olhe para o dividendo que ela paga. Deguste o sabor do dividendo. No primeiro mês, ele recebeu R$10 de dividendo. Ele ligou rindo e disse: R$10 não paga nem o café, mas é o dinheiro mais gostoso que já ganhei, porque eu não fiz nada para tê-lo. Essa é a degustação do dinheiro. O 1% usa o lucro que a máquina de riqueza gera para se recompensar,
mas se recompensa com algo que faz a máquina crescer ainda mais. A mente começa a se viciar no sentimento de ser pago, em vez do sentimento de gastar. Eles trocam o vício de ser consumidor pelo vício de ser credor. E essa troca de prazer é o alinhamento quântico mais poderoso de todos. O dinheiro finalmente trabalha para o seu prazer e não para a sua ruína. O triunfo da mente e a queda do emocional financeiro. Para finalizar, o grande triunfo do 1% é que eles entenderam que o dinheiro é lógico, mas as pessoas são emocionais. E o sistema é feito para explorar as suas emoções. O pânico na crise faz você vender na baixa. A euforia do mercado faz você comprar na alta. O medo de ficar de fora faz você se endividar para ter o que o vizinho tem. A fórmula quântica te ensina a ser um robô emocionalmente chato com o dinheiro. Você investe na mesma data, o mesmo valor, nas mesmas regras, independente do que o mercado está fazendo ou do que a vizinhança está comprando. O seu dinheiro se torna um ativo entediante, e é exatamente assim que ele se torna um ativo poderoso. A emoção é a inimiga da riqueza. A partir de hoje, sempre que você sentir aquela vontade súbita de gastar ou aquele pânico de crise, você vai lembrar da mente de proprietário e dizer: opa, essa emoção está tentando me roubar. Vou ignorá-la e apertar o botão da automação. Seja o robô que fica rico. Seja o chato das finanças. Seja o mestre da degustação. E deixe o 99% se divertir na montanha-russa emocional da pobreza. Você tem um destino de liberdade para alcançar e a fórmula quântica é o seu foguete. Chegamos ao fim da jornada. Você desvendou a fórmula quântica da riqueza, o alinhamento da mente, que age como proprietário, dos hábitos, que são automatizados e buscam o mínimo viável produtivo, e do dinheiro, que é forçado a subir e não a cair. Você sabe que não precisa de sorte, você precisa de sistemática. O 99% vai continuar buscando a desculpa perfeita e a mágica instantânea. Você que ficou até o final sabe que a única mágica é a repetição e a paciência. Haja agora. Não espere o próximo salário para começar a degustação. Comece hoje a cancelar o que vaza o seu dinheiro. Defina a sua taxa de investimento brutal. Vista a identidade proprietário. O seu futuro financeiro não é um mistério. É uma escolha que você faz hoje em ignorar a emoção e abraçar a lógica. Vá lá e construa o seu reservatório de riqueza. Eu te vejo no próximo vídeo.